Vamos lá, já colocar aí o primeiro slide, né? Israel, a igreja e o mundo. E então eu quero dizer para vocês algumas coisas muito importantes na parte da introdução. Primeiro, olha só, a Bíblia Sagrada é o único livro religioso que fala sobre o futuro. Não há na literatura budista algo sobre profecias alusivas ao futuro, de acontecimentos, de coisas que acontecerão no futuro. Não há no Corão, no livro sagrado dos muçulmanos, nos escritos de Krishna e nenhum outro fundador de religião que tenha ali o seu livro religioso, não há menção à profecia. Não existe literatura profética ou apocalíptica. O que existe, a gente sabe, a gente encontra em vários escritos, é essa visão do final do mundo, fim dos tempos, as coisas que, né, até os incas falaram sobre isso. Então isso a gente encontra em literatura também, religião, de cultura oral. Mas, escrito, acontecimentos específicos não existe. Só a Bíblia corre esse risco, porque ela é a palavra de Deus. Nos outros livros você não vai encontrar isso, porque eles não vão arriscar a crença deles. Porque só quem sabe do futuro, cá entre nós, é Deus, ninguém mais. Tá bom? Por isso que a Bíblia é o único livro que trata sobre acontecimentos futuros. E para isso eu convido você então a ir lá comigo no profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. Profeta Isaías capítulo 46, e lá, claro, no livro eu falo sobre o passado, presente, futuro de Israel. Eu falo também sobre acontecimentos atuais, baseados na profecia bíblica, por exemplo, sobre Gog e Magog, que, veja bem, há 2 anos já que a Rússia invadiu a Ucrânia, não é? Também falo sobre a questão da guerra do Hamas contra Israel e das bases e os fundamentos, e assim por diante. A relação de Israel com o mundo no aspecto profético, mas também na segunda parte do livro, a relação de Israel e a igreja. Tem muita gente dizendo que a igreja é o Israel de Deus, e alguns irmãos querem só as bênçãos que Deus prometeu para Israel. A maldição ninguém passa nem perto lá de Israel, já perceberam isso? Ou seja, toma o lugar de Israel, mas só para as bênçãos. As maldições ninguém quer. Então é umas coisas meio estranhas assim. Eu trato ali, por exemplo, da falácia, da teologia da substituição, a questão do antissemitismo, e abordo também um aspecto que é bem sensível, mas necessário, que é justamente os judeus messiânicos podem ser considerados como cristãos. Então são 22 capítulos bem abrangentes para a gente passar em vários assuntos que pavimenta, nosso conhecimento bíblico, histórico e profético envolvendo Israel, as nações, Israel e a igreja, tá bom? Mas agora você já está lá comigo em Isaías 46, leia comigo os versículos 9 e 10 que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim, olha aí o futuro, desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Diante dos acontecimentos atuais, mas já há algum tempo, eu cunhei uma frase que é a seguinte: a profecia se impõe ao intérprete. O que quer dizer isso? Que a profecia, ela vai se cumprir no tempo determinado, porque Deus disse isso. Desde o início ele já anunciou o fim, para que quando acontecesse, não tenha dúvida que ele é. Aliás, Jesus disse isso. Ele falou para os discípulos que eles iriam para Jerusalém, que ele morreria, seria sepultado e ressuscitaria. E quando isso acontecesse, era para eles saberem que ele é. Ele diz, eu sou, que é a mesma expressão que Deus usa no Antigo Testamento. Eu sou Deus. Tá certo? Bom, então, meus queridos irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê Deus desafiando, ele vai fazer isso já no próximo texto, assim, aqueles que, porventura, podem ter dúvida de quem ele é. Então, não tenha dúvida, as profecias vão se cumprir no seu tempo determinado. Muito nós sabemos como. Aliás, como. Alguma coisa, quando. Mas tudo isso ainda é futuro para a gente.
Porém, aquilo que Deus revelou para a gente deve saber e se firmar e tomar muito cuidado para não ir além daquilo que está escrito. Não que a gente não possa pensar, refletir sobre, mas não podemos estabelecer como dogma, como doutrina, porque a profecia ainda está para o futuro. Ok? Dito isso, vamos aqui, volta aí para o capítulo 45, agora o versículo 11, que diz assim, olha que legal essa parte do texto bíblico. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que te formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Deus tem interesse que a gente questione, que a gente pergunte e que a gente estude, porque Deus tem prazer em mostrar, em revelar para os seus filhos aquilo que Ele já estabeleceu na sua bendita palavra. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Nós somos todos amados por Deus, amém? Eu quero ouvir um amém com convicção, amém ou não? Ou você tem dúvida? Mas, quando Deus fala com Daniel, Ele fala que ele era muito amado. Por quê? Porque ele dedicou a sua inteligência, o seu tempo, os seus recursos para entender o quê? A profecia. Esse é o meu desejo aqui nesses dias. Desafiar você a ser muito amado de Deus, em que você vai dedicar o seu tempo, os seus recursos, a sua inteligência para entender as profecias, estudar a escatologia. Esse é o momento, meus queridos. Desafio aqui os pastores, no tempo certo, começar uma série de pregações, de estudo sobre o livro do Apocalipse. Aliás, 2 livros para a gente ler. O primeiro é Eclesiastes, que fala como é que está a sociedade hoje em dia. E o segundo, Apocalipse. Tá certo? Então esse é o desafio para vocês. Veja bem, o Daniel ficou esperando para saber o que ia acontecer com o povo. E para isso ele estava esperando os rolos do profeta Jeremias. Não sossegou até ler e saber quanto tempo que ia ser o cativeiro lá na Babilônia. De 70 anos. Tá bom? Então é essa relação que eu quero já nesse momento que a gente desenvolva aqui no tempo que vamos estar juntos. Que Deus possa olhar para você e dizer assim, você é muito amado, porque você se interessou pela profecia, você está lendo, você está estudando, você está buscando de Deus. Porque é o que Ele quer de cada um de nós aqui, dos seus filhos. Bom, quando a gente fala da profecia, estamos falando do povo de Israel, e aí temos que realmente dizer quem é esse povo na Bíblia. E essa imagem é muito interessante, se você olhar bem, tem todas as cores lá da população lá de Israel. Os judeus voltaram de mais de 100 países do mundo para Israel. E eles vieram de todos os lugares, judeus da Etiópia, judeus lá da Rússia, judeus da China, irmãos, da Índia, judeus do mundo todo, do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, e assim por diante. Então, os judeus têm todas as cores, foram espalhados pelo mundo todo, se misturaram, mas mantiveram a sua identidade judaica e estão voltando para Israel até hoje, tá certo? Então, afinal de contas, quem é esse povo? Que povo é esse? Vamos lá? Abra comigo lá em Gênesis, capítulo 12, nós vamos ler aqui os versículos de 1 a 3 e vamos entender que povo é esse. Esse é o povo da aliança abraâmica. Eu estou lendo o Walter Kaiser Jr., e um momento ele vai dizer desse livro que eu estou lendo dele, sobre pregando Jesus no Antigo Testamento, ele vai dizer que esse texto que nós vamos ler agora é o mais importante da Bíblia. Tudo deriva desse texto. Olha só, irmãos, vocês sabem, Gênesis tem 50 capítulos. Deus levou ali 10 capítulos para falar da criação do mundo, do universo, do ser humano, de tudo que existe. Certo? E o restante ele está falando de quem? Da família de Abraão, Isaque e Jacó. Então, tem algo importante aqui. E os versículos de 1 a 3 vai ter esse desdobramento até o final do Apocalipse, tá bom? Mas vamos lá, Gênesis 12, de 1 a 3 diz assim:
Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, está aí. O povo é o povo da aliança abraâmica. Para entender a escatologia, a profecia, a gente tem que entender essas alianças que Deus estabeleceu, né, com Abraão e os seus descendentes. Primeiro, ele promete engrandecer o nome de Abraão. E estamos aqui quase 4.000 anos depois falando de Abraão. Nós somos filhos pela fé de Abraão. E o judeu é filho duas vezes, fisicamente e espiritualmente. Nós, pelo menos espiritualmente, somos. Tá certo? Agora, olha que interessante. Você tem os árabes, que também são descendentes de Abraão. É um dos nomes mais usados lá também. Tanto em Israel quanto entre os árabes temos Abraão. Tá certo? Então, ele é o pai da fé. Por exemplo, uma coisa importante que a gente vai entender, como que as pessoas eram salvas antes da lei. Em Abraão a gente tem isso. E creu Abraão, isso foi imputado por justiça. Como que as pessoas eram salvas durante a lei? Mas o justo pela fé viverá. Como que as pessoas são salvas nessa dispensação da igreja? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém glorie. Então, a salvação sempre foi, em qualquer que seja a dispensação, pela fé. Mas quem é o ícone? Abraão. Tá certo? E mais, Deus honrou o seu nome foi engrandecido, Deus deu para ele uma terra que ele peregrinou, demarcando a terra sem possuir. Só 400 anos depois é que os seus descendentes vão tomar posse da terra e ainda tem que expulsar os cananeus, porque a iniquidade deles já tinha atingido o máximo da tolerância divina. Então, esse é o contexto dos descendentes de Abraão. E mais, né, ele diz que abençoaria todas as nações da terra. Como que ele fez isso? Em Jesus. É em Jesus que todas as famílias da terra são abençoadas. Mas o versículo 3, que é aquilo que os teólogos chamam de bênção de relação, porque tudo isso aqui ainda está em vigor, hein? Porque falta se cumprir algumas coisas aqui. Bênção de relação. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Mas e aqueles que se levantarem contra Abraão e seus descendentes serão? Porque em última instância, quem amaldiçoa Abraão está amaldiçoando a quem, irmãos? Está se levantando contra quem? Contra Deus. Tem chance de alguém ganhar? Tem chance de alguém vencer? Claro que não. Leia o Salmo 2, como Deus ri ali, né, das nações, dos poderosos, se levantando contra ele, querendo tocar o seu ungido, que é o Messias, Jesus. Né? Mas olha que interessante que nós temos aqui, só para trazer para o nosso contexto. Eu não sei se vocês sabem, mas na Segunda Guerra Mundial o Brasil entrou e lutou. Os nossos pracinhas, a Força Aérea também, o Exército Brasileiro, enviou soldados para lá e realmente fizemos uma boa campanha. Nós temos os nossos heróis. Eu tive o privilégio de evangelizar um herói de guerra da Segunda Guerra Mundial, o senhor José, e ele lá no quartel-general, no hospital do quartel-general, lá do Cambuci. Quem conhece Cambuci em São Paulo? Levanta a mão. Ninguém? Tudo, o pastor conhece. Eu evangelizando lá, ele nunca tinha falado da guerra para o filho dele, que era pastor, nem para a esposa crente, nem para a filha crente, mas foi falar comigo. Porque eu fui para a Bíblia, fui para Israel, fui para as guerras de Israel. E ele começou a falar da guerra, como ele combateu e aquela coisa toda. Eu fiz uma visita, fiz duas. Aí na terceira visita eu estou orando com o seu José, ele recebendo Jesus como o Salvador dele. Porque eu usei alguns termos militares dentro da Bíblia e ele foi assim se abrindo. E eu estava lá orando com o herói da guerra, da Segunda Guerra Mundial, um herói brasileiro. Bom, eu não sei se vocês sabem, nós fizemos uma campanha tão bem sucedida, não só no combate, porque enquanto os americanos, tem algum americano aqui? Não? Enquanto os americanos voavam 10 vezes com os caças dele, aqueles aviõezinhos da Segunda Guerra Mundial, os nossos voavam 20 vezes. Olha nós. E mais, o exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial
era considerado o mais humano dos exércitos aliados, porque eles dividiam a ração deles com a população. Sabe a ração que eles tinham? Eles iam lá e dividiam com a população que eles iam resgatando, irmãos. É por isso, e agora talvez seja novidade para vocês, é por isso que o Brasil, quando a ONU faz a sua abertura, cada semestre, né, cada ano, começo de ano, quem que fala primeiro? O Brasil. Ué, como assim? O Brasil fala primeiro que os Estados Unidos? É por causa dos nossos heróis de guerra. É por causa de um homem que foi secretário lá, chamado Oswaldo Aranha, que ajudou Israel a levantar os votos necessários, dando prazo para os judeus, né, israelenses conseguirem os votos que eles precisavam para a partilha da terra lá em Israel. Aí você sabe o que aconteceu na sequência? Nós fundamos a Petrobras. O petróleo é nosso, era a campanha. Olha que interessante, abençoarei os que te abençoarem. Mas e aqueles que se levantaram contra Israel? Deixa eu falar de um país agora, que era o maior inimigo de Israel. Atualmente é o Irã. Mas antes do Irã era o Iraque. Um dos países mais ricos em petróleo do planeta Terra. Cadê o Iraque, irmãos? Cadê o Iraque? Vocês estão ouvindo falar do Iraque? Uma miséria lá. Se levantaram contra quem? Israel. E a Síria? 10 anos de guerra civil. O pessoal está preocupado em Israel se defender, mas ninguém está vendo que os sírios estão matando os sírios? E ninguém fala nada há 10 anos? 1 milhão de pessoas mortas? E o Líbano? O Líbano está 5 anos atrasado na questão da educação. Por quê? Porque deixou o Hezbollah tomar conta. Todos inimigos de Israel. Talvez viveremos para ver o Irã cair. Porque é o que diz o texto bíblico aqui: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Interessante, a Jordânia e o Egito, que tem paz com Israel, está bem. Percebe a diferença? Aliás, a Jordânia e a Arábia Saudita se uniram a Israel quando o Irã lançou em abril 300 mísseis contra Israel. Eles abateram os mísseis que passaram pelo território deles antes de chegar em Israel. Olha o mundo como está, e é o que nós estamos lendo aqui na profecia bíblica. Avançando, eu quero falar então sobre Deus formar Israel através do patriarca Abraão. Vá comigo lá então para Isaías capítulo 43, volta lá para o profeta Isaías. Agora vamos ler o versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Presta atenção que tem um trocadilho em hebraico aqui. Eu vou destacar isso para vocês, para a gente entender porque ele está aqui desse jeito, tá bom? Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Se você chegou lá, diga amém. Se não chegou, diga espera, pastor. Vou te esperar, porque esse é um texto que a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui. Todo mundo comigo? Diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O trocadilho está aqui, ó. Que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. O criar aqui é o mesmo criar lá do Gênesis. Criar a partir do nada. Já o formou aqui, é o verbo assar. Não é assar de assar pão, não. É assar mesmo, é o nome do verbo. Que é fazer algo daquilo que já existe. Por exemplo, púlpito de madeira foi feito, né? Esse púlpito aqui de madeira foi feito de uma árvore, de uma madeira, certo? Isso é assar, isso é fazer, formar. Agora o criar é criar do nada. Então pensa comigo, Sara, a esposa de Abraão, era estéril, não podia ter filhos. Aí Deus disse que ela teria um filho. Ela teve um filho depois do ciclo, né, que as mulheres têm. Ela não ovulava mais. Estão entendendo isso? E Deus deu um filho. Qual é o nome do menino? Isaac. Como é que quer dizer Isaac? Itzhak em hebraico. Ele ri. Então o nome do menino é Sorriso. Por quê? Imagina a Sara descendo para o playground com Isaac para brincar com as outras crianças. As mães estão lá, vem a Sara,
Aí as mães olham e falam, que legal, que bom, a avó trazendo o netinho para o playground. Ela, não, é meu filho. Ah, tá bom. Olha, bom, Deus deu para eles Isaac. Isaac casou-se com Rebeca, que também era. Deus criou Israel. O Isaac era um homem de oração, orou por 20 anos. Aí veio o quê? Dose dupla. Veio gêmeos, e os meninos estão fazendo o que lá dentro do ventre? E depois que eles saíram, também, estão brigando até hoje. É tudo primo, tudo família, então, eles vão se entender com quem criou eles, quem fez eles, o Senhor. Bom, vocês sabem, Jacó casa-se com Raquel, que também é estéril. Perceberam por que Deus diz que criou Jacó e formou Israel? Raquel pede um filho, chega uma hora que o Jacó não aguenta mais e fala assim, por acaso eu estou em lugar de Deus? Lembra disso? Imagina, irmão, para o Jacó que era tão calmo, 7 anos, 14 anos trabalhando, falar um negócio desse, quer dizer que ela estava lá, todo santo dia pedindo um filho. Mas Deus se lembrou dela. E Deus deu um filho para ela. Ela ficou satisfeita, maravilhada, e deu o nome do menino de José. O que quer dizer José em hebraico? Yosef, que me acrescente outro. Raquel é um caso de estudo na Bíblia. Ela não tinha, ela não podia. E quando Deus dá, ela quer outro. E ela teve. Qual o nome do seu segundo filho? Benjamim não, Benoni. Agora imagina, o menino indo para a escola e vai sofrer bullying com o nome desse. O que quer dizer Benoni? Filho do sofrimento que levou à morte da minha mãe. Qual o seu nome? Matei minha mãe. É o que significa. Imagina, um moleque vai sofrer bullying na escola. O Jacó, muito esperto, não querendo gastar dinheiro com psicólogo, terapeuta, faz o quê? Muda o nome do menino. De Benoni para Beniamim, filho da minha força, da minha destra. Acabou o problema, não vai sofrer mais bullying. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa é a história de Abraão e seus descendentes, Deus formando a nação de Israel. Ok. O que mais ele revela aqui em Isaías 43? Olha o versículo 7. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, e também os fiz para a glória de Deus. Israel foi criado para a glória de Deus. Quer dizer que é perfeita a nação? Não. É constituída de pessoas pecadoras, como qualquer nação na face da terra. Olha aqui agora o versículo 10, o que diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Israel é testemunha de que Deus existe. Quer uma evidência concreta de que Deus existe? Olhe para esse povo chamado judeus. Olha aí o versículo 14, irmãos. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Ele é o nosso Redentor. Redentor é aquele que resgata, aquele que redime, que paga o preço do escravo na fila para ser vendido como escravo para quem comprar. É o Salvador, apontando para Jesus, o Redentor, o Goel, como se diz em hebraico. Bem, dito isto, olhamos para o passado, pensando no futuro, e aí nós chegamos em Daniel, e Daniel 9:24 vai dizer para mim e para você, para todos os estudiosos da Bíblia, que a profecia bíblica está centralizada em um povo. Que povo é esse? Povo judeu, em uma cidade. Que cidade é essa? São Paulo, Uberaba, Nova York, Londres, Tóquio? Não. Que cidade é essa? Quem já esteve em Jerusalém aqui? Alguém já foi para lá? Não? Sabe o que tem lá? Não tem ouro, não tem pedras preciosas, não tem petróleo, é só pedra. E por que é tão desejada pelos poderosos da terra? Porque é o lugar em que Deus colocou o seu nome. Napoleão Bonaparte tentou conquistar Israel como imperador da Europa 2 vezes. Não conseguiu. Os turcos otomanos expulsaram ele. A história da humanidade seria outra, não sei se para o bem ou para o mal,
Mas tem uma coisa que o Napoleão fez de bom. Ele acabou com um negócio chamado de Inquisição Católica. Já ouviu falar da Inquisição? Que matava judeus e não católicos? Quem já esteve em Roma aqui? Ninguém? Já esteve em Roma? Você não vai ouvir falar Jesus, nem Jesus Cristo, nem cristianismo. Você vai ouvir falar de Papa, catolicismo, tá entendendo? E de Pedro, que é o que vem de lá. Tá? Se você visitar os Museus Vaticanos, é no plural mesmo, são 15 museus, com a riqueza das nações, tudo que eles roubaram das nações, de ostentação, de poder mesmo, está lá. Em 2 horas visitei 1,5 museu, são 15 museus. Pelas coisas que eu vi, se eles quisessem, eles realmente poderiam resolver um negócio chamado pobreza no mundo. Mas não querem, é claro. Mas eles gostam muito dos pobres. Já viram as campanhas deles? Mas em contrapartida, não tem. Só para a gente entender. Há uma potestade lá, realmente. Eles são um Estado, inclusive. É uma faixa branca, pintada assim, que forma o Vaticano, o menor Estado do mundo. Sabe quantas pessoas vivem no Vaticano? 800. A metade, 400, são funcionários para servir os outros 400, a cúria da religião. Negócio impressionante. Não é à toa que quando João viu o poder da Babilônia, ele se empolgou e o anjo falou: opa, calma aí. Porque realmente eles ostentam muito poder econômico, político e religioso. Tá bom? Quando o Papa visita os lugares, ele é recebido com pompa de chefe de Estado. Mas isso já é um outro assunto. Jerusalém é a cidade que a gente tem que ficar de olho para entender a profecia. Mas aqui, indo para dentro do livro, claro, lá está de forma mais ampliada, eu quero dizer para vocês que há uma divisão da raça humana. Veja bem, Deus não faz acepção, mas Deus divide a raça humana. Nós fazemos isso também. Por exemplo, nós dividimos o mundo geograficamente. Nós temos os continentes. Continente europeu, asiático, africano, as Américas, Oceania, certo? Nós também dividimos o mundo economicamente. Nós temos países de primeiro mundo e países de... Não é mais terceiro mundo, agora é emergente. Olha, irmãos, como se muda o nome e resolve as coisas? Hã? Não é mais favela, agora é comunidade? Olha que bonito. Ah, esses políticos. Bom, mas também nós dividimos o mundo politicamente. Temos de um lado o capitalismo e do outro lado temos o socialismo. Abra comigo lá em 1 Coríntios 10, 32, porque aqui nós temos a divisão da raça humana, que Deus faz. Quando Deus olha de cima para baixo, é isso que Ele vê. Acompanhe comigo, 1 Coríntios 10, 32, diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, primeiro grupo, nem aos gregos. Quem são os gregos aqui? Representando quem? Os gentios, os não-judeus. E o terceiro grupo? Nem a igreja de Deus. O que é a igreja de Deus? É a união de judeus e gentios que creem em Jesus e assim formam o corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Qual foi o único profeta do Antigo Testamento que falou sobre a igreja? Jesus. Mateus 16, 18. Eis que edificarei a minha igreja. Olha lá, onde ele coloca? No futuro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando começa a igreja? Em Atos capítulo 2. Qual era a festa que estavam celebrando lá em Atos capítulo 2? Festa de Pentecostes. Irmãos, eu já celebrei todas as festas em Israel. E nesse ano, em junho, junho passado, eu estava lá com 32 pessoas celebrando a festa de Pentecostes, lá no acampamento batista, e tinha gente de várias partes do mundo. Vivemos um Pentecoste, o pessoal cantando lá nos idiomas do continente africano, europeu, e nós falando brasileiro, lá o português, junto com irmãos.
e levei ainda um casal de judeus, um israelense, a outra judia brasileira, não crentes. E eles ouviram lá e participaram com a gente. Uma sementinha foi plantada no coração deles. Então, nós participamos, comemorando, né, o Pentecostes, a festa de Shavuot, lá em Israel. Agora, olha que interessante. Nessa festa, que está lá em Levítico 23, Deus pede 2 pães com fermento. Irmãos, o fermento não pode ter nas festas, no sacrifício, nas ofertas. A festa da Páscoa é sem fermento, porque o fermento é símbolo do quê? Do pecado. O fermento azeda e altera o estado original da massa. Mas nessa festa, Deus aceita 2 pães e com fermento. O que representa esses 2 pães? Os judeus pecadores e os gentios pecadores, que vão ser aceitos em quem? Jesus. O que está lá em Atos? Tem judeus, prosélitos, que é um prosélito, os gentios que criam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e tinha ali os gentios, os estrangeiros. E o apóstolo Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem. Ali começa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que é a igreja? União de judeu e gentil que crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e em Jesus como o Messias, o Salvador. Então, essa é a divisão da raça humana. O que isso quer dizer para mim e para você? Que ora Deus na Bíblia vai estar falando para Israel, ora para as nações, ora para a igreja. De Israel, ele será rei. Da igreja, ele é Senhor. E das nações, ele será juiz. Estão entendendo? Muito bem. Olha só agora, caminhando aqui nessa questão da igreja. Vocês, como eu mencionei, Mateus 16, 18, vocês sabem que Romanos 9 fala do passado de Israel, Romanos 10 fala do presente de Israel, e Romanos 11 fala do futuro de Israel como nação, que é a igreja como um parênteses, e depois Deus volta a trabalhar com Israel para salvar a nação. Já vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas nós temos a igreja, corpo vivo de Cristo, né? Vocês sabem, os judeus foram espalhados pelo mundo todo, e a igreja também. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, começando aonde? Em Jerusalém. Os maiores apóstolos aos gentios foram os judeus. Quem foi o maior apóstolo aos gentios? O apóstolo Paulo. Judeu, circuncidado ao 8º dia, fariseu segundo a lei, zeloso, né? E tem lá o currículo dele. Então, irmãos queridos, nós não podemos esquecer dos judeus, porque o maior de todos os judeus não se esqueceu da gente. Quem é o maior de todos os judeus? Jesus. Tá bom? E aí então, você sabe, né, a igreja é o templo espiritual do Messias. Enquanto Deus veio sobre o templo, sobre o tabernáculo, depois sobre o templo lá em Israel, em Jerusalém, a igreja não, é o templo vivo de Cristo espalhado pela face da terra. Estamos em todos os lugares, inclusive na Coreia do Norte, onde é proibido. Mas tem lá o remanescente, tem lá irmãos fiéis que não brincam de igreja não. Aliás, os crentes lá estão todos presos em trabalhos forçados, até a morte, sem perspectiva de serem libertos. Tá bom? Essa é a igreja do Senhor Jesus, o templo espiritual do Messias. Bem, e o que tem lá em Jerusalém? No monte do templo, a mesquita de Al-Aqsa e o domo da rocha. Esse domo da rocha aqui, a cúpula dourada, isso aqui é o monumento da conquista de Jerusalém. Até alguns anos atrás, esse monumento não era uma mesquita. A mesquita é a mesquita de Al-Aqsa, que tem 2 ou 3 andares para baixo, é enorme, cabe milhares de pessoas. Mas lá onde estava o templo está o domo da rocha, que segundo a crença islâmica, Maomé, quando ressuscitou lá em Meca, montou no seu jumento alado, voou até Jerusalém, bateu as patas do jumento na pedra,
onde, segundo a crença islâmica, o Ismael foi oferecido. É Ismael mesmo que eles falam. E ascendeu para o paraíso. Por isso que esse lugar é importante para eles. Terceiro lugar mais sagrado para eles, para os muçulmanos. Agora olha que interessante. Eles construíram esse monumento porque na Bíblia, que reflete a questão da cultura religiosa do Oriente Médio, tem uma palavra chamada herem. Herem, na Bíblia, foi traduzido como anátema ou maldito. Essa expressão quer dizer totalmente consagrada a Deus. Por isso que não pode ser feito com aquele lugar mais nada. Lembra de Jericó? Não é para reconstruir. Um camarada foi lá para reconstruir, vocês sabem o que aconteceu. Até hoje está em ruínas lá. Você tem a Jericó moderna, não no lugar da Jericó bíblica, e que está sob domínio da autoridade palestina. Bem, então eles construíram esse monumento religioso no lugar que eles achavam que era o templo, porque você não pode construir em lugar sagrado uma coisa que não seja sagrada também. Não pode construir um prédio público, não pode construir uma escola, tem que construir um monumento religioso. Só que ao lado do Domo da Rocha tem o Portão Dourado. E o Portão Dourado era um dos acessos para o templo. Isso quer dizer que o templo, na verdade, estava ao lado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Subindo lá, tem um lugar ali, tá vendo essas cúpulazinhas aqui, ó? Esses coretinhos? Tá vendo? É um coreto. Lá tem uma cúpulazinha que é chamada de Cúpula dos Espíritos. Irmãos, eu estou falando do século VII, hein? Tem 1.300 anos isso. Essa Cúpula dos Espíritos, segundo a lenda islâmica, quando eles conquistaram Jerusalém, que eles entraram dentro do monte do templo, porque ali tem várias galerias, que eu tenho ido lá desde 2005, eu vi arqueólogos cavando e tirando baldes de lá, dentro do monte. Hoje você anda lá dentro, você vai para os lugares, você fica debaixo do Santo dos Santos, para vocês terem uma ideia. Eles tem tanta arqueologia lá que eles já restauraram o que seria uma salinha do sumo sacerdote, porque acharam moedinhas da época do templo de Herodes, só para vocês terem uma ideia, tá bom? E aí então, nessa cúpulazinha, eles acharam um túnel e desceu um soldado muçulmano e não voltou. Isso não sou eu que estou falando, não são os cristãos, não são os judeus, são os muçulmanos falando. Aí desceu, mandaram um segundo soldado muçulmano, ele não voltou. O terceiro já não quis ir. É sério isso. O que eles fizeram? Lacraram o lugar e construíram a cúpula dos Espíritos. Segundo os estudiosos judeus, sabe o que é ali? Era o Santo dos Santos. Eu subi pela primeira vez com um judeu que não foi lá naquela cúpulazinha, porque ele não é da tribo de Levi e não é da casa de Arão, ele não é sacerdote. Então ele falou, eu não vou lá, por uma questão de temor a Deus e respeito. Eu fui lá, fui com meus filhos, fui com a minha esposa, entenderam? Mas o judeu não quis ir. E olha que ele é crente em Jesus, hein? Ele disse, não vou lá, eu não sou da tribo de Levi, nem sou da casa de Arão. Vocês podem ir lá, se vocês não se incomodam, eu não quero ir lá. Eu fui, pessoas vão lá e tudo mais. Então é isso que representa. Só que, recentemente, o pessoal do Hamas tem atacado Jerusalém, porque eles estão dizendo, atacado Israel, porque eles estão dizendo que os judeus vão construir o templo no lugar do Domo da Rocha. Olha o que eu falei, construir. Enquanto os judeus vão, na verdade, reconstruir. Por que eles dizem construir? Eu não sei se vocês sabem, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, a tese de doutorado dele é que nunca houve um templo judaico em Jerusalém. Como que alguém faz um doutorado com a maior fake news da história? E deram o título para ele ainda? Não é possível um negócio desse. O mundo está perdido, irmãos. Quando a gente ouve esse negócio de narrativa, sabe? É verdade, o mundo está
sendo preparado para quem? Para o anticristo. Bom, voltando, Israel tem um propósito de reconstruir o templo, a população religiosa, mas tem 20% da população de Israel que é contra. Sabe quem são os 20% de Israel que é contra? Os judeus ateus. Mais uma coisa, há 2 anos atrás, um ministro do Benjamin Netanyahu falou que deve levar esse projeto da reconstrução do templo para o parlamento israelense. Sair do âmbito popular, religioso, para ir para o âmbito político. Mas para isso eles precisam fazer o quê? Alguns acordos com algumas nações e ter autorização da Jordânia, que é o que administra junto com Israel o monte do templo. Porque Israel conquistou Jerusalém em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Essas coisas estão sendo preparadas para acontecer. E isso está acontecendo nos nossos dias, irmãos. Estão entendendo em que momento nós estamos? Dia 7 de outubro do ano passado, Hamas atacou Israel. Vocês sabem o que foi feito lá. Crianças estão lá até hoje, sequestradas, queimaram crianças, estupraram mulheres na frente dos maridos, crianças na frente dos pais. E eles estavam drogados, inclusive, que é proibido na lei islâmica. Os muçulmanos. E filmaram. E eu não consegui assistir o videozinho que eles passaram por jornalista, porque não dá. Mesmo com aquelas coisas borradas, sabe? Aquelas manchas. Não consegui assistir. É a coisa mais absurda que vocês podem imaginar. Sabe qual é o nome do ataque que eles deram em 7 de outubro? Inundação de Al-Aqsa. Por quê? Porque eles acreditam que os judeus vão fazer o quê? Reconstruir o templo. Isso é o que está acontecendo nos nossos dias. Lembra que eu falei para vocês que a profecia se impõe ao intérprete? Não dá para negar. A Bíblia diz que isso vai acontecer. Tem um capítulo sobre a reconstrução do terceiro templo, lá no livro. Bem, finalizando a questão da diáspora, os judeus foram dispersos, os gentios dominaram lá. Para vocês terem ideia, eu sei que meu tempo já passou um pouquinho aqui. Irmãos, Jerusalém murada, Jerusalém bíblica de 2000 anos atrás, da época de Jesus, tem 4 bairros. Um bairro é católico, o outro bairro é cristão, ortodoxo armênio, um terceiro é muçulmano e o quarto é judaico. O menorzinho é dos judeus. Jerusalém. Não é à toa que Jesus disse lá em Lucas 21, 24, que até o fim os gentios vão fazer o quê? Pisar Jerusalém. E é o que está acontecendo. Os gentios estão lá. A religião católica fez um acordo de Israel, que ia reconhecer Israel, se Israel reconhecesse todos os territórios, todos os patrimônios que eles têm aonde? Lá na Terra Santa. Porque em Israel assim, você tem a sua casa, você comprou, mas o terreno não te pertence, a terra não te pertence, a terra pertence ao Estado. O que a religião católica pediu? O reconhecimento da própria terra e o que está embaixo da terra. E o que os judeus fizeram? Os políticos fizeram? Reconheceram. Cederam. Por quê? Eles querem reconhecimento. O judeu está pronto, irmão, pronto, para fazer acordo com qualquer um. Em troco de quê? De paz. Me permita duas coisas rápidas dos nossos dias. Quem lembra aqui do presidente Barack Obama? Lembram? Ele ganhou o prêmio Nobel dizendo que ele ia fazer paz no Oriente Médio, 2 mandatos, ele conseguiu? Não, devia devolver o prêmio. Vocês não concordam comigo? Deveria. Mas aí vem o presidente Donald Trump, só de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, ele ganhou uma moeda comemorativa, foi chamado de Messias, como Ciro, lá atrás, e tem uma cidade chamada Trump, lá em Israel. Quem nasce lá nessa cidade é trumpista. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Poucas coisas que fizeram, até promessa, e Israel está pronto para premiar, para agradecer e para ceder. Eles estão sendo preparados para um acordo que nós sabemos com quem será.
Bom, como Deus tem trabalhado hoje com Israel? Os judeus estão voltando para Israel. O capítulo 43 fala sobre isso. Ezequiel fala sobre isso. A terra de Israel está florescendo. Eles plantam flores no deserto. É impressionante como eles desenvolvem essa questão da tecnologia na agricultura. O templo eles estão querendo reconstruir. Mas Deus também tem protegido eles. Sabe, o Senhor tem protegido essa nação. Volta lá comigo, só para a gente finalizar essa parte, indo já para o final aqui, depois abrir para perguntas alusivas à nossa mensagem. Vai lá para o capítulo 41 de Isaías, irmãos. E olha só o que está escrito em Isaías, capítulo 41, versículos 10 a 14. Veja bem, eu restringi a poucos textos bíblicos para a gente poder desenvolver. Mas Isaías é fundamental, porque ele é um profeta que fala do futuro, e fala do futuro apontando para o Messias, tá bom? E quando a gente falar sobre o milênio, eu vou ler várias passagens de Isaías, porque ele fala sobre o milênio também. Mas Isaías 41, 10 a 14, fala da proteção que Deus daria para Israel em todas as épocas, em todos os momentos, ou seja, eles continuariam existindo, apesar de todos os inimigos avançando contra eles. Olha só, Isaías 41, 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. Olha só, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Aí quando você pensa que Deus vai falar assim: olha como Israel é poderoso, olha como Israel está saindo bem nas guerras. Israel não perdeu nenhuma guerra, irmãos. Quando você pensa que Deus vai elogiar eles, olha o que Deus fala no versículo 14: não temas tu, verme de Jacó. Sabe o vermezinho? Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o santo o teu Redentor é o santo de Israel. Claro que se a gente olhar humanamente falando, Israel tem o 8º exército mais poderoso do mundo. A força aérea israelense é das melhores do mundo. Mas Deus está dizendo: quem é que cuida deles? Quem é que protege eles? Eles sabem disso. É Deus. Não há dúvida. Irmãos, olha isso daqui. Sabe o azulzinho, o que é o azulzinho? Alguém sabe? Israel. E o restante? Os vizinhos potenciais inimigos. Sabe quantos são? 350 milhões. Sabe quanto é Israel? 9 milhões, dos quais 2 milhões são árabes israelenses. São árabes muçulmanos que aceitaram o governo de Israel. Esses árabes estão na polícia, estão no exército, eles estão nas faculdades, eles são políticos, eles se elegem, são eleitos. Eles preferem viver em Israel. Você pergunta para eles se eles querem ir para a Cisjordânia, para a faixa de Gaza, eles de jeito nenhum. Mas, infelizmente, eles se posicionam contra Israel. Dentro de Israel, tendo a liberdade que só em Israel eles teriam, ainda assim eles são meio que contra o governo. Infelizmente. Tá bom? Porém, esse azulzinho aí é Israel. Irmãos, me perdoe o tempo, já estourei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente olha para isso aqui é simplesmente intolerável para esse pessoal aqui, porque esse pessoal aqui acredita no Maomé como profeta e Alá como Deus. Como que Alá não consegue vencer o Deus dos judeus? Vocês estão entendendo? Se Alá não consegue vencer o Deus dos judeus, isso quer dizer o quê? Que Alá não é tão poderoso assim. Se Alá não é tão poderoso assim, como é que fica? Entenderam? Por que eles não vão aceitar nunca, jamais Israel? Porque aceitar Israel lá é reconhecer que o Deus de Abraão e Jacó é o único vivo e verdadeiro, como falamos no início.
Aí tem essa imagem aqui que é bem interessante, né? Eles usam um sistema de defesa antimísseis, mas é Deus que está por detrás de tudo. Não tem outra explicação. Deus tem preservado esse povo. Eles mantêm a sua identidade cultural. O judeu é judeu em qualquer lugar do mundo. É judeu brasileiro, judeu americano, judeu francês, judeu. Entenderam? Sua identidade. E claro, a salvação individual. O nosso ministério, né? São aí 24 anos, 75 judeus oraram recebendo a Jesus no nosso ministério, de forma direta ou indiretamente, individual. Como é em todas as nações. Nós temos salvos aqui no Brasil e continuamos tendo salvos lá em Israel. Aliás, é o único lugar no Oriente Médio que continua tendo salvação de pessoas. Amém, meus irmãos?